Infelizmente, alguns de nós crentes não gostamos, às vezes, de ver as coisas referentes ao catolicismo. Essa é a realidade. Porque tem esse texto, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? E fazem toda uma revolução para poder dizer que Jesus não estava estabelecendo nada sobre Pedro. Tá? Eu acho que Jesus não iria querer confundir a gente usando logo Pedro como exemplo. Né? Nós sabemos que Pedro tinha autoridade para batizar no Espírito Santo, foi chamado por Jesus para apacentar suas ovelhas, né? E parece que ele morre em Roma, e no lugar onde ele morre é estabelecida a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? E vamos ver se o que Jesus falou teve resultado. Nos dias de hoje, se a gente analisar com clareza, tá? Deixando de lado os nossos preconceitos, dos erros do passado, de uma era primitiva, de pessoas corruptas que andaram junto, né, com a religião, mas com tudo isso, foi melhor o escravo ter uma Bíblia do que ser um adorador de Moloque, por exemplo. Poderia ter sido uma outra religião pior, e isso ter um resquício na humanidade muito maior nos dias de hoje. Tá? E continuar as práticas do pecado, né, da idolatria, de uma forma muito mais poderosa, né, e maligna, como era o sacrifício de crianças recém-nascidas. No caso, a idolatria do catolicismo é considerado como uma inclinação para imagens e esculturas, né, uma coisa que não tem um efeito tão grande como se fosse essas questões, né, de você tirar a vida de uma criança por um sacrifício. Né. Então, a gente percebe que não há uma igreja que tenha uma capacidade tão grande de influenciar a nível mundial como a Igreja Católica. Não existe. Eu, sendo crente, seria mentiroso se dissesse que existe uma religião que faça, que tenha o mesmo resultado. Um Papa que fala palavras para tentar amenizar uma guerra, né? E que vai ter efeito lá naquela galera que é do catolicismo lá daquele país. Ou seja, há uma certa influência sim, porque a opinião das pessoas, elas mudam a história das guerras. Se, por exemplo, o Netanyahu está lá atacando a faixa de Gaza, se o mundo não começa a fazer uma revolução, ele fica à vontade fazendo aquilo a vida toda, e todo mundo acreditando que aquela população de Gaza ali é o Hamas e que eles estão fazendo certo, ponto final. E enquanto isso, pessoas lá estão morrendo, e a igreja aqui no Brasil, crente, está fazendo o quê? Nem sequer uma oração para aquela população, nem sequer uma palavra de entendimento, porque o que a gente vê é mais burrice. Quando as pessoas vão falar acerca daquela situação, ainda ficam do lado de Israel, sendo que o próprio povo de Israel fica contra o seu governo, né? Em especial o Netanyahu. O próprio cidadão judeu está arriscado a ser expulso, ser condenado lá, porque não aceita o que o próprio governo dele está fazendo com uma outra nação de origem de pessoas que são algumas árabes, muçulmanos, né? Cujo templo dessas pessoas está exatamente em cima do terreno onde era o segundo templo de Israel. Ou seja, eles não estão olhando para a religião, eles estão olhando para a maldade, eles estão olhando para a falta de amor, falta de afeto que está acontecendo, né? E eles não podem se calar contra isso, mesmo se voltando contra a própria nação. Aí você aqui no Brasil, sem entender nada daquilo, você está apoiando lá o cara como se Israel fosse amigo da religião, da nossa religião crente, né? Do protestantismo, como se Israel fosse amigo do protestantismo, sendo que são os que mais criticam a nossa religião, né? Porque o nosso Jesus falava para eles, né, que se a gente queria o nosso Jesus, falava para eles que eles matavam os profetas, né? Que eles que estavam na hipocrisia. O nosso Jesus condenou as autoridades deles na época. Então, como é que eles vão crer num Jesus que falou tudo isso deles, né? Então, o povo fica nesse negócio de Israel, Brasil, Israel e tal, e não sabe ao fundo, né, o cenário de fundo que de fato acontece. Não que a gente tem que odiar
aquele povo, não? Que tanto o povo árabe quanto o povo judeu são semitas. Então você defender um povo em detrimento do outro não é ser antissemita, porque os dois são semitas. Como é que é antissemitismo se os dois povos são de origens são filhos de Abraão, né? São descendentes de Abraão. Então, de Sem, né? Então a gente vai observando que as pessoas têm essa coisa assim, por que o catolicismo? Eles adoram imagem, isso, e não pensa, não raciocina o que o catolicismo fez, né? Em todo o curso da história do nosso planeta, né? Em todos os cantos que tem católicos, né? E de fato, sobre Pedro foi construída a Igreja de Cristo, porque aquela pessoa está lá na fé dela, da forma dela, fazendo o bem. E a Bíblia fala que quando a incircuncisão pratica as obras da circuncisão, vira circuncisão, né? Começa a amar ao próximo, mas não é pelas obras, mas tanto tempo foi falado que fé tem que caminhar de mão dadas com obra. Abraão creu, e isso foi imputado por justiça, mas como Abraão creu, ele já estava para sacrificar Isaac. Ele não só apenas acreditou, ele teve que fazer o ato, né? E o anjo não permitiu que o ato fosse feito, ele estava determinado. Então ele não foi só ele acreditar ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o filho, né? Mas estava disposto. Então a fé e a obra, como dizia Tiago, né? Ela tem que caminhar de mão dadas. Você não adianta você dizer para o teu irmão, se ele tem fome, vai lá, vai em paz, Deus vai te abençoar. Se você tendo, você não ajuda. Então fé e obras, elas caminham de mão dadas, né? A gente é justificado por Cristo, né? Uma justificação gratuita, um dom gratuito de Deus, mas durante o percurso da nossa vida, não adianta você ter só fé, a obra tem que estar junto. Então essas pessoas, elas praticam bem, elas ajudam o próximo, elas estão tentando, da forma delas, serem os melhores seres humanos que elas conseguem ser, da forma dela, da maneira dela, né? E muitas vezes a pessoa ainda não recebeu nem o Espírito Santo, que é o ajudador, o consolador, que ora pelas fraquezas daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa nem recebeu, mas da força dela, ela está tentando tirar as suas a sua maneira de fazer o bem. E quem pode falar contra o bem? Contra o bem não existe lei. Contra fazer o bem não existe lei. Então quem pode julgar uma pessoa que está fazendo ali a coisa certa, né? Então, aí as pessoas só vão ver os erros dos outros. Mas esse aqui fuma, esse aqui faz aquilo. Mas elas não vêem os acertos, os esforços que aquela pessoa tem para cuidar dos seus netos, dos seus filhos, para ajudar o vizinho. Mas Deus leva em consideração tudo isso. Deus, ele consegue ver o valor da pessoa, mesmo que outras pessoas só consigam enxergar os defeitos, né? Então, a gente tem que ter essa questão. Quais dos nossos pastores, né, que nós já temos aí muitos ligados aí à bancada da bala, a bancada lá na política, né, os grileiros de terra, pessoas ligadas nesse sentido, fazendo leis contra o trabalhador. É isso que a gente tem do nosso lado. A gente não tem pastores falando, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, se está certo, se está errado. Pelo contrário, nós temos uns que não sabem nem do que estão falando, é uma puxa-saquice, outros que se recusam a falar em detrimento do que está sofrendo. Enquanto isso, o Papa, ele se manifesta ali para os seus fiéis, e ele pede a paz, ele pede para que as pessoas orem umas pelas outras, isso daí, cara, move a opinião internacional. Todo país que tem um número enorme de católicos vai ter um número enorme de eleitores. E se o político for começar a fazer coisas contra começar a fazer coisas contra a fé das pessoas, fazer maldade, os eleitores vão olhar ele com maus olhos. Então existe uma influência? Existe uma grande influência. Então, por mais que você pense que não tem efeito, né, o que o Papa fala lá para os seus fiéis, tem um grande efeito, sim.
tem um grande efeito, né? Porque as pessoas se ajudam, as pessoas se cumprimentam, as pessoas buscam fazer o certo somente pensando naquelas palavras que o Papa disse, né? E não era assim que os cristãos viviam, né? Quando Paulo mandava suas cartas para a igreja, né? E as pessoas viviam ali naquela fé em Jesus, mas por intermédio de Paulo, né? Por consideração, porque é muito Deus a gente tem que entender o seguinte: as pessoas têm mais temor do ser humano do que de Deus. Tem gente que não tem medo de fazer nada de errado, mas se estiver perto do pastor da igreja dele, ele parece até um santo do baoco. Então, perto do pastor, ele é um anjo, mas quando o pastor se afasta, ele não se preocupa com Jesus, com Deus, com nada. Então, às vezes, o zelo humano é mais voltado ao ser humano do que ao próprio Deus, que são coisas da natureza humana mesmo. Mas dizer que o irmão ali, que o pastor, não influencia a vida dele, aí é mentir, porque de fato influencia. De fato faz a pessoa pensar em seguir o caminho certo. É a mesma coisa que acontece com o catolicismo quando eles olham o Papa, né? Eles desejam seguir as orientações do Papa. E porque eles sabem que o Papa tem as orientações de Deus. E eles também são de Deus. Eles entendem que também são de Deus e também... Porque não são crianças, né? Que também são orientados por Deus e eles acreditam que o Papa ali é uma pessoa que está conseguindo viver mais de forma mais zelosa com Deus. É isso que o católico pensa, que às vezes ele mesmo não consegue viver uma vida piamente ali com Deus, né, tão temente, e o Papa ali vive, né, exclusivamente para fazer as orações, como se fosse um monge, né, como se fosse um guia, uma pessoa um profeta, né, uma pessoa que eles escolheram, né, que ali a religião deles escolheram, que vai se chegar a Deus. Aí tem outros cleros, tem os padres, né? Tem outras pessoas que fazem parte de tudo isso. Então essas pessoas, elas confiam na santidade dessas pessoas, tá? E de fato muitos desses padres, dessas pessoas, né? Boa parte, de fato, se consagram mais a Deus, né? Se buscam mais a Deus, até mesmo do que nós aqui, do que os crentes, do que os pastores, que gostam de andar de carrão. Então, se realmente sobre Pedro, sobre essa pedra, Jesus edificou sua igreja? Porque o que a gente vê desde a profecia lá do Antigo Testamento, que o reino de Cristo ele seria eterno, ele não teria fim. Há uma profecia no Antigo Testamento que Deus transformaria os utensílios de guerra em utensílio de arado, de produção, e hoje em dia o mundo inteiro cumpre essa profecia, porque se a gente pegar o mundo inteiro, nós temos acordos comerciais bilaterais, ou seja, todos esses acordos nos preservam de guerras, porque Deus transformou a época de guerra em paz. É uma espécie de paz se você comparar isso com guerras, né? São guerras comerciais, mas é muito melhor ter uma guerra comercial do que uma guerra de aviões, de canhões, de toda a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, se a gente entra em guerra, os países, todo mundo acaba, né? Então a tecnologia pôde se desenvolver de forma tão grande e ao mesmo tempo o perigo está bem perto da gente e o perigo pode não acontecer nada. O perigo está ali, das armas nucleares, e mesmo assim Deus não deixa com que isso aconteça. O mundo poderia ser dizimado por qualquer uma dessas armas nucleares, mas mesmo com toda a tecnologia e avanço, a paz que Deus criou no mundo, né, por esses acordos comerciais, por esse vínculo, que um dia poderá ser quebrado nas questões apocalípticas, né? O reino se levantará contra reino, né? Porque isso pode acontecer devido às pessoas não cuidarem bem do planeta, né? A degradação do planeta pode causar fome, falta de água, né? E aí os países que são... Imagina um país como os Estados Unidos, se começar a faltar água, se começar as pessoas ficarem doentes, e aí não for... tiver uma pandemia que não for possível viver dentro daquele país, eles, com a tecnologia deles, eles vão tentar roubar outros países.
eles vão tentar invadir outras nações e tomar, e tentar botar os cidadãos lá, né? Por quê? Porque eles vão ver que não tem para onde correr, vão se beneficiar da força bélica que eles têm, e isso causa um colapso mundial, porque outros países não vão aceitar, porque se fez com ele, amanhã depois vai fazer com a gente, e tudo, você vê, uma porcentagem de acordo comercial já mexe com todo mundo, desequilibra todo o planeta. Você imagina coisas mais graves, né? Catástrofes, terremotos, coisas mais graves, pandemias. Olha que o mundo todo entra em colapso, né? Acaba colapsando. Então, a gente não sabe como vai ser no fim, mas por enquanto nós temos paz. Alguns países têm guerras e tal, mas essas guerras acabam, depois voltam a ter guerra em outro lugar, mas no geral não são as guerras como antigamente, né? Que eram guerras internas por divisões de terra, até se proclamar, até o Brasil ser o Brasil, né? Olha quantas guerras tiveram, né? Fora guerras políticas, nem falo das guerras políticas, mas das guerras das guerrilhas mesmo, dos reis, né? Os marechais, para poder tomar realmente o país e se tornar a nação que nós somos hoje. Isso aconteceu no mundo todo. Então, de fato, a profecia se cumpriu, transformou-se as armas de guerra em armas de arado, de plantio, de acordos comerciais.